E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Eu vou... Ali no cantinho vocês estão vendo ali uma funçãozinha escrita. É porque o cabaço aqui gravou o vídeo e errei a porcaria de um cálculo muito besta. Mas eu errei, então graças a isso eu vou ter que refazer o vídeo. Ainda bem que pelo menos aí eu aprendo um pouco mais. Vamos lá! É o seguinte, no vídeo anterior eu havia dito sobre combinação de funções. Então, existem situações que você tem que combinar duas funções. Você vai fazer uma função, você vai precisar do resultado dela para fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, seja lá qual operação matemática que for. E existe uma notação para isso, né? Então, você abrir parênteses e você escrever, por exemplo, a função f mais a função g e um determinado parâmetro, neste caso o parâmetro x, é a mesma coisa que eu escrever f de x mais g de x, por exemplo. É isso, tá? E pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, uma subtração, blá. Dane-se, pode ser N tipo de operações, eu ia falar financeiras, N tipo de operações matemáticas. Eu estou olhando aqui pro lado, tá? Porque aqui embaixo está o livro, porque eu estava deixando ele na minha perna e aqui está um calor do cacete, tá até queimando minha perna. Então vamos lá. Existem situações também aos quais nós precisamos do resultado da função para poder continuarmos com as operações. Então eu vou fazer um exemplo aqui super, hiper, mega simples. Tá? Então eu vou fazer a definição de f de x. Nada mais é que... f de novo? Não, porra. X mais 2. E eu vou fazer aqui g de x. Nada mais é que x menos 1. Nossa, que exemplo difícil. É para fixar o conteúdo, tá bom? Então, assim, se eu fizesse exatamente o que está aqui em cima, eu teria o quê? Eu teria o resultado de f de x, que é x mais 2, que neste caso seria, se eu fizesse o x igual a 2, por exemplo, aqui o resultado seria 4, aqui o resultado seria 1, e no fim das contas eu teria um 5. Por quê? X menos 1 é 1, 2 menos 1 é 1, e aqui 2 mais 2 são 4. Beleza? Se eu alterasse a ordem, se eu alterasse também, né, como é uma soma não tem tanto problema, mas se fosse uma subtração, aí entraria nas operações algébricas aí que, dependendo da ordem, acaba dando porcaria ou não, tá? Por exemplo, se um lado tiver 0 e ele for o denominador, né, e assim por diante. Beleza? Espero que nessa parte vocês tenham entendido. Só que existem situações que você precisa do resultado de uma das funções para poder passar como parâmetro de outra. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma outra notação. Eu só esqueci o símbolo, o nome do símbolo, tá? Mas eu vou usar como composição. O que eu estou ensinando aqui é composição. Então, se eu fizer a composição de f, composição de g, eu vou chamar isso aqui, pelo menos, como nós estamos falando de composição, é a composição, beleza? É a mesma coisa que eu fizer o quê? É a mesma coisa que eu fizer, fazer. Mesma coisa que eu escrever isso. Isso daqui. G, F de G, de X. É isso mesmo? É exatamente isso. Então, se vocês lerem da esquerda para a direita, vocês vão ver quais são as funções que estão mais externas. Então, tratando desse jeito, eu quero. Qual que é a ordem ao qual eu calcular? Eu tenho que calcular da direita para a esquerda, literalmente. Porque aí eu vou ter o resultado, eu preciso calcular o G para ter o resultado, para depois eu poder calcular o F. Então, tratando dessas mesmas funções aqui, tratando essas mesmas funções e tratando que seja o mesmo valor no mesmo parâmetro, eu vou fazer o resultado. Então eu tenho aqui f, que vai receber o resultado da função g, beleza? E qual que é a função g? A função g é x menos 1. Sabemos que x menos 1, sendo x2, 2 menos 1, então eu tenho o resultado 1. Então eu tenho f de 1. Qual que é o resultado de f de 1? X mais 2, eu estou passando aqui dentro 1, x mais 2, 1 mais 2, então eu tenho aqui 3. Veja que aqui é diferente deste daqui. Então, a composição, ela pode ser que, né, ela resulte em números diferentes. Beleza? Então, quando nós também estamos tratando sobre funções, né, como eu já havia explicado em vídeos anteriores, temos que também pensar sobre o quê? Temos que pensar sobre o domínio da nossa função.
nesta função meia-boca, nessas funções meia-bocas aqui que eu coloquei, não tem domínio. Porque o domínio, sendo os números reais, pode ser tanto do infinito negativo até o infinito positivo, porque eu não tenho nenhuma divisão aqui no meio, eu não tenho nenhum número, eu não tenho nenhuma raiz, né? Então eu não tenho limites aos quais essas operações me impõem. Agora, se eu vier para cá, que é este bendito desse exemplo aqui, que um dos cálculos eu errei, que inclusive eu vou acertar agora, né? Neste bendito aqui, uma dessas funções aqui, eu tenho domínio. E um domínio restrito, vamos dizer assim, né? Eu não tenho um domínio arreganhado do negativo positivo, né? Do infinito negativo até o infinito positivo. Aqui eu tenho um problema. Qual que é o meu domínio? Essa raiz, ela limita o meu domínio. Por quê? Porque se eu tiver qualquer número negativo aqui no meio, a função estoura, a função dá erro. Então aqui, qual que é o domínio do qual que é o intervalo, né? Qual que é o domínio dele? Então, o intervalo é este daqui. Ele vai do zero até o infinito positivo. Qualquer número que eu tiver para a direita, né? Qualquer número que eu tiver positivo, ele tira a raiz tranquilamente. Tá? Agora, quando eu estou tratando deste número aqui, o intervalo dele vai do infinito negativo, dessa função, desculpa, até o infinito positivo. Beleza, mano? É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Quando eu estou tratando de uma soma, de uma subtração, etc., que eu tenho parâmetros que eles executam a função de formas diferentes, né? De formas separadas, pode ser que uma das funções dê pau e a outra não, né? Só que como eu estou tratando do resultado de uma para outra, pode ser que o resultado de uma delas acabe dando pau em outra função. Então vamos fazer um exemplo aqui bem bobinho, tá? Então vamos colocar aqui do mesmo jeito, eu vou falar que o meu x novamente é 2. Beleza? O x aqui é 2. Então vamos fazer a nossa função. Primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer f de g. Então vou fazer a composição de f de g e aqui sendo x, nesse caso o x vai ser o 2. Né? Então eu tenho aqui a minha função f e logo depois eu tenho minha função g, que vai ser 2 aqui, o meu x. O parâmetro que eu estou passando é 2. Beleza? 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado são 4. 2 vezes 2 são 4, menos 1 são 3. Então eu tenho aqui f de 3. X ao quadrado, beleza? 2 elevado ao quadrado são 4, menos 1 dá 3. Então eu vou passar aqui f de 3. Qual que é a minha função f? É raiz de x. Então o meu resultado vai ser raiz de 3. E acabou aqui, porque eu não tenho nenhum número, não tenho uma representação do número real ao qual represente raiz de 3. Ele existe, ele está lá no meio, mas eu não tenho um número para representar ele, então ele é raiz de 3 e acabou. E se eu fizer a ordem inversa, se eu fizer aqui g, fizer a composição de g de f, e usando o x que eu tenho aqui em cima, que é o 2, então eu vou primeiro calcular o f de 2 para poder calcular o g. Então, qual que é o resultado de f de 2? É raiz de 2. Eu não tenho um número real que represente o 2. É 1, acho que é 1,14, infinito. Tá? É dízima periódica, então eu simplesmente só vou deixar raiz de 2. Beleza? Então eu tenho aqui g, eu vou colocar aqui o resultado que é raiz de 2. E agora eu vou fazer o quê? Agora qual que é a minha fórmula g? Eu estou passando aqui dentro como parâmetro, e é o quê? Eu vou fazer raiz de 2 ao quadrado menos 1. E foi aqui que eu errei. Aqui que eu errei feio, errei rude. Como é que eu resolvo esse bendito desse cálculo? Como é que eu faço? Dá para nós representarmos a raiz como você elevar o inverso desse número. Então, por exemplo, nós sabemos que aqui que uma raiz, quando ela não tem nenhum número aqui, nós sabemos que ela é uma raiz quadrada. Então, eu fazer raiz de 2 é a mesma coisa que eu elevar 2 a meio. O inverso de 2. É a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Tanto que se eu fizer a raiz de 9, é a mesma coisa que eu fizer 9 elevado a meio. Beleza?
Nós já sabemos disso. E quando nós estamos tratando de um número elevado ao quadrado, neste caso x, e eu tenho um y logo aqui fora, eu faço o quê? O que eu faço aqui? Eu faço a multiplicação entre esses dois números. Beleza? É isso. Então eu vou fazer a multiplicação entre esse e este daqui. Então é a mesma coisa que eu fizer x, né? Ou posso colocar um outro número, sei lá, x vezes y. Então assim, se eu mudar aqui a raiz de 2 para 2 elevado a meio elevado ao quadrado menos 1, se eu multiplicar meio por 2, é 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Concorda? Vou fazer passo a passo. Então, eu vou multiplicar este daqui, né? Então, vai ser 2 meio vezes 2, beleza? Menos 1. Meio vezes 2, se eu tiver meia pizza e eu multiplicar por 2, eu pegar isso aqui, eu ter mais meia pizza, então eu vou ter 2 meios. 2 meios é a mesma coisa que 1. Então eu vou ter aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, menos 1 igual a 1. Então este é o resultado. O de cima dá raiz de 3, se eu inverter, o resultado dele é 1. Tá? E foi nesse pedacinho aqui que eu esqueci de, se eu terminei o vídeo, eu falei assim, cacete, velho, eu acho que eu caguei em alguma coisa. Aí foi isso, né? Por quê? Porque a raiz de algum número é a mesma coisa que é aquele número elevado ao inverso da raiz, né? Elevado ao inverso do quadrado, do cubo, seja lá qual raiz que você esteja fazendo, tá bom? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre representações numéricas, tá? Eu não lembro se inclusive aqui nos de pré-cálculo eu fiz sobre representação numérica, mas se não eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, que é bem interessante entender essa parte, tá? Só depois de velho eu fui começar a entender isso. Agora uma última parte, só para a gente fechar. Lembra que eu falei sobre o domínio? Então aqui é o seguinte, se eu fizesse, por exemplo, o x, eu vou fazer tudo agora com esse azulzinho bonitinho. Se eu fizesse o x igual a menos 1, como é que ficaria? Então vamos primeiro calcular, vamos fazer primeiro a composição, estou olhando para baixo que eu esqueci bem da palavra, eu vou fazer a composição de f de g, né? E aqui nós sabemos já que é menos 1, não vou escrever o x aqui novamente. Então eu tenho aqui f e logo depois eu vou calcular, antes disso eu tenho que calcular o g de menos 1. Então qual que é a função g? A função g ela calcula o quê? Ela calcula x elevado ao quadrado menos 1. Nós sabemos que menos 1 elevado ao quadrado menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1. Também estou multiplicando aqui o menos 1, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 dá 0. Então, o resultado que eu vou ter aqui do meu g vai ser f de 0, e sabemos que raiz de 0 é 0. Então, no fim das contas, o resultado é 0. E se eu fizer o inverso, se eu fizer a composição de g e f, g, composição de f, e aqui eu tenho menos 1, beleza? Que é a mesma coisa que eu querer primeiro o resultado da função de f menos 1 e depois a função de g. A função f é o quê? Não é a raiz do número, não é a raiz do parâmetro dela? Então aqui eu vou ter o g, beleza? E qual que é o f? F vai ser raiz de menos 1. Lembra que raiz de menos 1 não existe? Raiz de um número negativo não existe, porque inclusive ele foge do domínio dessa função. Então daqui para frente já não existe mais função, daqui para frente é erro. Beleza? Não tem como eu calcular essa função, por causa que quando chega na função de menos 1, eu já caguei o cálculo inteiro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero muito que vocês tenham gostado, eu gostei pelo menos de fazer esse vídeo. E é isso aí, meus amores, beijos na bunda de vocês e até mais.